Bom dia, queridos, amados irmãos e irmãs do movimento espiritual do Jejum e Oração. Wellington Ribeiro falando com você e nós vamos iniciar o nosso jejum de hoje, onde vamos buscar o batismo do Espírito Santo, onde vamos buscar através da palavra de Deus, do Espírito de profecia, orientações diante de tudo aquilo que nós estamos precisando na nossa vida espiritual. Como você sabe, a cada quarta-feira a gente trabalha um tema específico. Na semana passada nós trabalhamos sobre livres da ansiedade, não foi? Hoje eu vou trabalhar com vocês a ideia de estarmos livres do pecado. O Senhor quer nos trazer liberdade. Aonde o Espírito de Deus está, aí há liberdade. E muitas vezes nós nos sentimos presos ao pecado. Mas hoje o Senhor vai, através dos textos, através dos áudios, falar ao nosso coração, nos trazendo uma orientação especial. Então eu quero que você já se prepare para que ao longo desta manhã nós possamos aprender um pouco mais, que a sua mente esteja aberta para que o Espírito, ao falar para todos nós, possamos aprender, crescer, mudar, ressignificar e, o mais importante, que a gente se coloque em uma posição onde o Senhor possa moldar o nosso caráter, porque afinal de contas nós precisamos de adquirir a semelhança do caráter de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se você tem um pedido de oração, manda para mim e os guardiões estaremos orando juntos com você até o nosso próximo jejum, tá bom? Se eu não responder a sua mensagem do seu pedido de oração, você vai ver que eu estou colocando uma figurinha, tá? Então, quando eu coloco a figurinha é porque eu já li a mensagem e já encaminhei aos guardiões. Aqueles que eu não consegui responder no dia, fiquem tranquilos, porque nós ainda assim estamos orando juntos com você pelas suas necessidades, pelas lutas que você tem enfrentado. Seja bem-vindo para você que é a primeira vez que está conosco, para você que já está há mais tempo. É muito bom ter a sua companhia. Que Deus revele a sua graça mais uma vez no dia de hoje para todos nós. Que Cristo esteja sempre adiante, que a gente consiga olhar a face dele, linda e maravilhosa, e que o Espírito seja o nosso conselheiro no dia de hoje. Olá, meus queridos. Hoje tive um problema de manhã cedo com a internet e aí acabou que eu não consegui enviar para vocês porque eu estava na rua e aí meus dados móveis estavam ruins que só e meu celular tá lento, gente. Gente, tá muito lento. Ó, para eu enviar nos grupos, tô levando mais de 15 minutos só para vocês terem ideia de como tá lento o processador. Mas apesar dos pesares, vamos então pro nosso tema de hoje. Sei que você já está em jejum. E agora nós vamos trabalhar o nosso tema. Como eu disse, hoje nós vamos falar sobre sermos livres do pecado. E a ideia da liberdade do pecado é um sonho de Deus que já se tornou realidade. Muitos sonhos a gente ainda vai conquistar. Outros nós já conquistamos. Agora, o sonho da liberdade do pecado, ele já é real. Mas você pode perguntar assim, mas Wellington, como ele já é real se a gente vive nesse mundo ainda com tanto pecado, com tanta dor, se eu mesmo cometo pecado? Eu sei de tudo isso. Mas ele já é real porque ele já foi consumado na cruz do Calvário pelo sacrifício, pelos méritos e pela expiação da vida de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Então, este sonho de liberdade já é uma realidade. Ou seja, não é mais um sonho, já é uma realidade para todos aqueles que pela fé tomam posse dessa bênção. E é exatamente nesse aspecto que eu quero direcionar o nosso entendimento hoje, de tomarmos posse pela fé daquilo que já nos é dado como herança, como garantia, como certeza plena por Cristo Jesus. Muitas vezes, quando eu era mais novo, eu ouvia a palavra santificação como ela é pregada nas nossas igrejas ou ensinada pelas pessoas, e se torna uma coisa que parecia que era chato, né? Algo que era inalcançável, uma coisa que a pessoa, ao se tornar santa ou ao entrar nesse processo de santificação, ela se tornava melhores do que os outros,
porque infelizmente parece que é essa a conotação de muitas pessoas. Inclusive, há alguns anos atrás se ouvia mais falar sobre santidade. Hoje parece que se prega cada vez menos e, em consequência disso, se vive muito menos. Mas à medida que eu fui amadurecendo o meu entendimento e até mesmo fazendo as minhas pesquisas, os meus estudos, dos quais eu aconselho que cada um também faça o seu, para que a razão da sua fé não seja baseada no que os outros falam, mas naquilo que o Espírito tem revelado a você através da luz das Escrituras Sagradas, eu mudei a minha compreensão sobre santificação. Inclusive, tem um livro de uma autora norte-americana, Ellen White, chamado Santificação. É um livro pequenininho. Eu aconselho você a ler esse livro porque ele é muito bom, é muito rico e traz muitos aprendizados. Amplia a nossa visão dentro do aspecto da santificação. E amados, você pode dar vários sinônimos, usar várias figuras de linguagem para poder expressar ou tentar ensinar a santificação para uma pessoa. Mas de forma bem simples e prática, sabe o que significa santificação para mim? Sabe o que é santificação para mim? Santificação nada mais é do que o processo aonde você e eu permitimos que o Espírito Santo transforme o nosso caráter à semelhança do caráter de Cristo Jesus. Quando eu descobri isso, mudou completamente a minha vida. Caiu assim uma tonelada de chaves na minha mente, destravou muita coisa. Porque você vai lembrar e vai concordar comigo que quando se fala em santificação, a gente lembra assim: ó, o santo não faz isso, ó, não faz aquilo, ó, aquilo ali não pode, opa, isso aqui pode e aquilo não pode. A nossa ideia de santificação está relacionada ao que pode, ao que não pode, ao que deve e ao que não deve fazer. Não é assim? E todas as vezes que você e eu olharmos sobre essa perspectiva, nós vamos nos sentir frustrados. Por quê? Porque muitas coisas que as pessoas que estão em processo de santificação não fazem, nós gostamos. Porque ainda é algo que a carne domina sobre o espírito. Então, todas as vezes que nós olhamos ou tentamos ensinar ou enxergar a santificação sob essa perspectiva daquilo que eu faço ou daquilo que eu não faço, nós vamos ter uma certa resistência mental em ir nessa direção. Agora, quando eu assimilo a ideia de que a santificação é o processo no qual eu clamo diariamente pelo batismo do Espírito, e dentro desse clamor eu falo assim: Espírito, hoje existe uma área do meu caráter que precisa ser mais semelhante a Jesus. Então vem aqui e molda, me ajuda nisso. E eu permito que o Espírito faça essa transformação. Eu não estou preocupado mais naquilo que eu faço ou do que eu não faço, mas em sim em quem eu estou me tornando semelhante. E à medida que eu vou me tornando, ou melhor, à medida que o Espírito vai me tornando semelhante ao caráter de Cristo, eu vou gostando de fazer as coisas que Cristo faz e deixo de fazer aquelas que Cristo também não fazia. É muito mais simples, muito mais prazeroso a jornada. E quanto mais nós permitirmos o Espírito trabalhar, mais intensa será a sua obra em cada um de nós. E aí, a gente pode pensar assim: então, Wellington, quer dizer que a santificação é o meu caráter ser moldado à semelhança do caráter de Cristo? É exatamente isso. É exatamente isso. De forma simples, clara, transparente como água cristalina. É isso aí e nada mais. E aí, a gente se livra de várias outras coisas, né? Como, por exemplo, Cristo não criticava, Cristo não julgava, não se achava melhor do que ninguém, que é exatamente o contrário do que muitas vezes hoje as pessoas que se dizem estar num processo de santificação falam, porque elas se sentem melhor do que alguém porque elas fazem isso ou aquilo, quando na verdade Cristo em momento algum usou nenhuma frase ou nenhum comportamento que evidenciasse que ele era melhor, e de fato, se tinha alguém que poderia fazer isso, era Cristo, mas ele não fez. E aí, tem um outro aspecto que é muito interessante e tem a ver com o texto que você vai ler aí, porque a gente pensa assim:
Quando eu coloco a visão da santificação sobre aquilo que eu faço ou sobre aquilo que eu não faço, então, por exemplo, se eu não tomo café, então já tá legal. Se eu não como isso, se eu faço aquilo, se eu uso isso, então a questão é no fazer, né? E aí, quando eu passo a me adequar a essas coisas, ao fazer e ao não fazer, então parece que eu já atingi o padrão, eu já atingi a norma. E aí é que está o problema. Porque, por exemplo, eu posso não tomar café, mas posso viver fofocando. Eu posso não tomar bebida alcoólica, mas posso adulterar. Eu posso não beber bebida alcoólica, mas posso ter o meu coração coberto de inveja, ter o meu coração preso no rancor, na mágoa, não libero o perdão. Percebe? Então, não é só o que eu faço ou o que eu não faço. Porque internamente existem muitos traços do nosso caráter que estão ocultos, que precisam ser abandonados e transformados. E aí, quando a gente olha sob a perspectiva da semelhança com Cristo, você vai entender o seguinte: mesmo eu não fazendo isso ou fazendo aquilo, quanto que eu já me pareço com Cristo? E aí você e eu vamos entender que a santificação é um processo que leva a vida inteira. Exatamente isso. Todos os dias você e eu vamos precisar, em alguma área, em algum aspecto, nos tornar mais semelhantes a Jesus. E aí a gente para de olhar para o outro e a gente começa a olhar para nós mesmos. A gente para de criticar o cônjuge, a gente para de ser carrasco para os filhos, a gente para de ser juiz na igreja, para de ser fiscal da vida alheia e começa a querer se olhar mais no espelho. Porque quando você se olhar mais no espelho, você vai ver o trapo de imundícia que está lá, que é você e que sou eu. Ao mesmo tempo, você e eu vamos enxergar, pelos olhos da fé, a face maravilhosa de Cristo. E vamos entender o quão longe nós estamos daquele ideal. Mas ao invés de nos desanimarmos, o Espírito vai nos motivar diariamente a atingir aquele caráter. Porque essa obra é exatamente a obra que Ele deseja ardentemente fazer em nosso coração. E todos os dias, ao olharmos no espelho da fé e vermos a face de Cristo, nós vamos desejá-lo, nós vamos amá-lo, nós vamos buscá-lo com toda a intensidade de nosso coração. Eu sei que hoje, você que me escuta, já deve ter feito uma oração. Afinal de contas, já são aí, eu estou gravando agora esse áudio às 7h11 da manhã. Agora, eu quero saber se na sua oração você passou pelo menos, uns dois minutinhos refletindo na face de Cristo e desejando ardentemente ser semelhante a Ele. Eu quero saber se na sua oração você falou assim: Senhor Jesus, sabe esse traço de caráter que o Senhor tem aqui, ó, esse bem aqui? Eu quero ele hoje na minha vida. Você fez isso? Eu tenho certeza que 99% de vocês não fizeram. Sabe por quê? Porque a gente não tem a ideia correta do que é a santificação. Mas agora você já tem. Então agora eu aconselho você a tirar um tempinho na sua oração e para de pedir. Para de pedir por isso, por aquilo. Não estou falando que não é importante. Eu sei que essas coisas são importantes. Mas sabe, o mais importante, não é nem mais o importante, o essencial dos pedidos que você e eu devemos ter é: Senhor, eu preciso ser semelhante a Jesus. E aí então você vai conversar hoje com o Espírito Santo sobre as áreas que você realmente deseja que o Espírito Santo transforme você. Faz sentido para você o que eu estou falando? Nós estamos falando hoje sobre sermos livres do pecado. E a primeira ideia que precisa ficar fixa na sua mente é que a liberdade do pecado é o processo de santificação. E o processo de santificação é o meio pelo qual você permite que o Espírito Santo molde o seu caráter à semelhança do caráter do Senhor Jesus. Vamos avançando um pouquinho mais na nossa ideia de hoje sobre a libertação do pecado. Eu quero ler esse texto para depois a gente fazer uma reflexão em cima dele, tá? O ideal de Deus para seus filhos é mais alto
do que pode alcançar o pensamento humano. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Mateus 5,48. Este mandamento é uma promessa. O plano da redenção visa ao nosso completo libertamento do poder de Satanás. Cristo separa sempre do pecado a alma contrita. Veio para destruir as obras do diabo e tomou providências para que o Espírito Santo fosse comunicado a toda alma arrependida para guardá-la de pecar. Amém? Que texto poderoso, né? Quando nós olhamos algumas expressões na palavra de Deus sobre a perfeição, muitas vezes nós podemos até interpretar de forma equivocada. Inclusive, tem algumas pessoas que interpretam assim. Amados, a palavra de Deus, você sempre vai encontrar nela de que você e eu somos chamados para ser semelhantes a Cristo. Semelhantes. Nós nunca seremos iguais a Ele. Ele é o único em sua espécie. Ele é único. Cristo é único e sempre será. Agora você e eu somos chamados à semelhança, dentro daquilo que é possível que você e eu consigamos atingir pela manifestação plena do Espírito em nossa vida, na vida de um coração convertido, na vida de um coração rendido, na vida daqueles que realmente o eu morreu para que Cristo viva plenamente. Esse padrão, ele precisa ser visto como um processo. E aí é nessa parte aqui que eu quero poder ajudar você hoje, porque às vezes a gente pode enxergar esse alto padrão que é colocado para nós e pensamos assim: eu não vou conseguir. Não vou conseguir, não vou. Isso aí não é para mim. Eu não consigo, eu não dou conta. Olha, porque assim, quando nós olhamos para Cristo, ele simplesmente é perfeito. Cristo, ele é incomparável em qualquer uma das dimensões que você for analisar. Mas tem um detalhe. O Cristo que está descrito nas Escrituras, ele é plenamente humano, assim como ele é plenamente Deus. Só que enquanto ele estava exercendo o seu ministério terrestre, ele não usou as suas prerrogativas divinas para vencer o pecado. Até porque, se ele assim o fizesse, Satanás teria total condições de acusar e falar assim: tá vendo? Só obedeceu os reclamos da lei porque usou o poder divino. Então Cristo veio como um de nós, tá certo? E quando eu falo assim que Cristo ele é incomparável, é porque realmente é admirável olhar a vitória de Cristo sobre qualquer perspectiva. Então, a palavra diz que você e eu temos uma promessa para sermos perfeitos assim como ele é perfeito. E aqui essa perfeição, muitas vezes, ao olharmos para aquilo que nos é proposto, aquilo que nos é oferecido, a gente pode pensar que é inalcançável, mas não é inalcançável. O que você e eu precisamos começar a fazer é deixar de enxergar o todo e começar a particionar. Espera aí, para ficar mais claro, não quero que fique nada confuso na sua mente. Então, por exemplo, vamos imaginar que tem uma pessoa que ela mente, né? E ela não só mente, como ela também guarda muito rancor, devido a várias circunstâncias, a defeitos de caráter, a iniquidade herdada dos pais, aos pecados adquiridos. Então ela adquiriu esses dois traços de caráter defeituosos são muito fortes: a mentira e a falta do perdão, a guarda rancor. Então, como é que essa pessoa pode começar a fazer? Ela pode começar a trabalhar por áreas. Então, por exemplo, eu preciso aqui agora, Espírito Santo, abandonar a mentira, porque Jesus não mentia.
Jesus só falava a verdade e no meu processo de santificação, a libertação desse pecado, me diz que eu devo parar de mentir. Então, se a pessoa mentia 2 vezes por dia, 10 vezes por dia, agora coloca o alvo de mentir só uma. E já é um grande avanço, não é? Porque se alguém mentia, falava 10 mentiras num dia, agora só fala uma, então 9 já foram eliminadas. Se ela falava 30 mentiras por semana e agora vai falar só 5, isso já é uma vitória. É um processo, é um progresso. E isso é muito bom. Então, quando a gente começa a colocar alvos a serem alcançados no processo da santificação, no processo da semelhança com Cristo, nós começamos a enxergar que é uma escada. E a cada degrau galgado, a cada degrau que você e eu conseguimos subir pelo poder do Espírito Santo, e esse fato de subir nada mais é do que o abandono das práticas erradas que nós aprendemos, que não tem nada a ver com o caráter de Cristo, nós estamos avançando nesse padrão ideal de Deus. O problema é quando a gente enxerga assim, olha, a perfeição e fala assim, não vou conseguir, simplesmente não tenta e simplesmente não dá nenhum passo. Simplesmente se acomoda em ficar preso a essas práticas. Então, eu vou te dar aqui um exemplo bem simples. Se você é uma esposa que briga todo dia com seu marido, 10 vezes por semana, coloca uma meta aí, criatura de Deus. Fala assim, essa semana, Espírito Santo, eu só vou brigar com esse homem 3 vezes. Não, se você vive resmungando com seus filhos, coloca uma meta de passar um dia sem reclamar. Se você, então assim, são nessas coisas que a gente tem que começar a enxergar a semelhança com Cristo. Não é só no guardar o sábado, no aspecto de guardar o sábado, não é só querer ser semelhante a Cristo em ser dizimista, não é só querer ser semelhante a Cristo na obediência disso ou daquilo. Tem muitos comportamentos que são nocivos, que a gente carrega e convive com isso dentro de casa, dentro da igreja, no trabalho e acha que é normal, e não é. E é exatamente por isso que a igreja hoje é doente. É exatamente por isso que os comportamentos hoje são destrutivos, porque a gente acredita que pode continuar agindo dessa forma e está na igreja e está tudo bem, porque a gente está adequado a um padrão comportamental de não faço isso, não faço aquilo, mas esse traço de caráter aqui eu posso continuar carregando ele. Então, essa aqui é uma avaliação tão legal, é um processo tão bonito e gostoso de desfrutar que só você pode fazer. Porque você sabe aonde você tem as falhas de caráter. Então pega um papelzinho hoje, pega uma folha e fala assim, olha, eu reclamo 10 vezes por dia. A minha meta, Espírito Santo, é amanhã reclamar só uma. E até vai chegar um momento que você vai falar assim, Espírito Santo, hoje eu não quero reclamar nada. Agora não passa, um conselho que eu dou, né? Se você reclama 10, não adianta você colocar assim, Espírito, amanhã eu não quero reclamar nada. Porque você não vai conseguir. Porque isso é instintivo seu, você já faz isso há décadas, há anos. E isso não se deixa de fazer da noite para o dia. Não é agora no jejum que você vai fechar o olho e falar assim, ah, não faço mais isso. Isso não acontece dessa forma, é um processo. Porque você está cauterizado, a sua mente está cauterizada a se comportar dessa forma pecaminosa. Mas esse comportamento, ele pode ser abandonado. E ao invés e além dele ser abandonado, você pode adquirir um comportamento novo. E aqui é que está o alto padrão. Por exemplo, se você é uma pessoa, você não, né? Porque eu sei que você é uma ovelha do Senhor. Mas digamos que tem uma pessoa que vive reclamando do marido e dos filhos em casa. Tudo que ela fala é para reclamar. Então, a primeira meta é reclamar menos. E aí a segunda meta, junto com essa, é o quê? Quando ela sentir vontade de reclamar, o que ela vai fazer? Ela vai agradecer, ela vai bem dizer. Tem que substituir o comportamento errado pelo comportamento certo. É assim que o nosso cérebro trabalha, por processo de substituição. À medida que nós fazemos isso, em todas as áreas do pecado que já estão enraizadas na nossa natureza, que nós deixamos o Espírito trabalhar e vamos substituindo por comportamentos que são os comportamentos que Cristo tinha,
nós vamos atingindo essa perfeição que nos é prometida com a semelhança do Senhor Jesus. Então você tem uma tarefinha agora. Essa tarefa é só você que pode fazer. Olhando para a sua vida, você vai ter que fazer uma análise, né? Você vai ter que parar e vai ter que se olhar no espelho. Você tem que se confrontar hoje, pelo amor de Deus, você tem que se confrontar hoje. Não dá para você continuar sendo essa pessoa. Não dá para você viver fingindo, não dá para você viver fugindo de quem você é. Não dá para você ficar escondendo isso aí. Não dá. Sabe por que não dá? Porque se você continuar dessa forma, vai chegar um momento que isso aí vai virar um câncer. Então é hora do confrontamento. É hora de começar a mudar. É hora de começar a viver a liberdade do pecado. Vamos avançando, queridos? Um mau traço de caráter que seja um só desejo pecaminoso, acariciado persistentemente, acabará neutralizando todo o poder do Evangelho. Toda condescendência pecaminosa fortalece a aversão da alma para com Deus. Em toda a Bíblia, não existe advertência mais terrível contra o brincar com o mal do que as palavras do sábio de que o pecador, com as cordas do seu pecado, será detido. Provérbios 5, verso 22. Quando nós mudamos a nossa percepção para a santificação como sendo o processo da restauração da imagem, da semelhança de Cristo em nós, muitas coisas começam a fazer mais sentido. Como, por exemplo, essa advertência que nós acabamos de ler. E aí a gente começa a entender por que Deus espera que você e eu atinjamos exatamente essa perfeição. Porque nele não existe nenhum traço de maldade, não existe nenhum traço de pecado. Então ele não pode se acomodar, ele não pode se dar por satisfeito que os seus filhos tenham um traço, um defeito de caráter, sejam coniventes com ele e falam assim, não, tá tudo bem meu filho, eu vou te aceitar no céu dessa forma. Não tem como. Isso é incompatível com a perfeição celeste que Deus tem reservado, preparado ansiosamente para poder nos deixar desfrutar por toda a eternidade. Veja, muitas vezes a gente é amortecido mentalmente pelo pecado, e essa é uma das grandes estratégias de Satanás, né, meus queridos? Ele é muito astuto, porque ele faz as pessoas que estão dentro da igreja pensarem que pelo fato de já estarem ali, já são melhores do que aqueles que não estão. Então, por exemplo, eu sei que você, de alguma forma, em algumas situações, se sente melhor do que pessoas que não estão na igreja. Por exemplo, quando você olha pessoas dançando o carnaval, quando você olha pessoas embriagadas, drogadas, se prostituindo, nos bares, a gente olha para essas pessoas e de alguma forma nós nos consideramos que estamos em uma situação melhor. E de fato, isso é verdade, isso não está errado, e está certo. Nós realmente estamos em uma condição melhor. Só que essa condição melhor não nos faz estar seguros, porque existem outros pecados não revelados, não abertos, como esses que as pessoas que estão fora da igreja têm, que muitas vezes nós compactuamos. Como, por exemplo, você já percebeu como é fácil a gente se juntar com outra pessoa e falar mal de alguém? Já percebeu isso? É impressionante. Parece que a língua coça. As línguas parecem que se entrelaçam. A mente das pessoas se une rapidamente para poder falar mal de alguém. Já percebeu como é desafiador você interromper uma conversa num círculo de várias pessoas que estão falando mal de uma outra pessoa? A gente se sente até embalado pela. Ah, não, certo dia teve uma vez. Ah, porque você não sabe. Aí cada um faz aquela sua contribuição desastrosa, não é? Eu já participei disso. Acredito que você também já tenha participado de situações como essa. E eu estou dizendo isso que é para você perceber que isso é pecado.
Isso é pecado. E é tão trágico que a gente vive dentro da igreja e muitas vezes não nos damos conta de que isso é ofensivo ao caráter de Deus. Isso é ofensivo a Ele. E a gente acaba sendo conivente, a gente acaba convivendo, alimentando certos tipos de comportamentos que eles anulam. Veja o que o texto fala: acariciar esses tipos de pecado acabam anulando toda a beleza do Evangelho, toda a graça de Cristo sobre a nossa vida, toda a manifestação do Espírito. Então nós precisamos ter muito cuidado com que tipo de comportamento nocivo a gente tem escondido, a gente tem cultivado, a gente tem regado todos os dias, ou pelo menos uma vez por semana, uma vez por mês, na nossa vida. Nós deveríamos realmente colocar uma lista de comportamentos destrutivos que nós temos que precisam ser abandonados. E quando eu falo fazer uma lista, eu digo da autoavaliação mesmo. É você que tem que fazer isso. E um outro problema que nós demoramos muito para fazer essas coisas, sabe por que é? É que a gente se compara com as outras pessoas, a gente se compara com o irmão da igreja, a gente se compara com o pastor, a gente se compara com o líder, a gente se compara com essas pessoas. E está errada essa comparação, ela é incompleta, ela é imperfeita. Você não pode se comparar comigo, você não pode. Você tem que se comparar com Cristo, assim como eu me comparo com Ele. Então, por exemplo, se você olhar para mim, você vai encontrar defeitos. Por exemplo, tem horas que eu falo que eu não deveria falar. Tem horas que eu perco a paciência. E isso é um defeito. Então, se você se fosse comparar comigo, você vai falar assim: ah, tá vendo? O Wellington que faz o jejum faz isso, então eu também posso. Ah, ó, o pastor Wagner que faz a sala 57 faz isso, então eu também posso. Tá tudo certo. Então, esse é o problema. Não é para você se comparar comigo, minha linda e meu lindo. Você tem que se comparar com Cristo. Olha para Cristo. Então, assim, quando você olhar para Ele, você vai olhar para você e vai perguntar assim: quais são os comportamentos que eu tenho que Cristo não tem? Quais são os comportamentos que Cristo tem que eu não tenho? E aí você vai ter que trabalhar junto com o Espírito para eliminar esses comportamentos. Todos eles. Todos eles. Todos eles. Porque esse é o processo de santificação. Esse é o processo de libertação do pecado. O problema, meus amores, é que às vezes a gente está falando de pecado e pensando assim: pecado, beber cachaça, pecado, matar alguém, pecado, estuprar, pecado, roubar. Isso é pecado. Agora, falar mal também é, ter inveja também é, fazer intriga também é, omitir também é pecado. Então, essas coisas, essas pequenas coisas, é que a gente tem que ter mais atenção, porque são exatamente essas pequenas coisas que Satanás tem destruído. E para algumas pessoas são pequenas, mas tem outras que têm pecados ocultos terríveis, 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 que fazem na surdina. E quando a gente menos espera, essas bombas acabam explodindo e estragando a família, estragando a igreja, estragando a reputação de muita gente. Por quê? Porque são pecados acariciados ao longo do tempo. E a pessoa está ali na igreja fazendo um monte de coisa, ninguém sabe, mas no fundo ela é um instrumento de Satanás. Então, esta mensagem, ela realmente é uma mensagem de advertência. Não podemos brincar com o pecado. Por quê? Porque Provérbios 5:22 fala que aquele que brinca com o pecado e vai ser amarrado com as próprias cordas dele para sua perdição. Deus queira que isso não faça parte da sua vida. E eu proclamo agora que se por algum acaso você tem cometido algum pecado acariciado, escondido, que hoje você renda a sua vida a Cristo, a sua vida ao Espírito, para que você seja liberto. E que essa mensagem alcance o nosso coração para nos levar à santificação na presença de Cristo Jesus, o nosso Supremo Senhor. Vocês já viram que tem dia que eu falo mais que outros, né? Hoje é um dia que eu tenho falado um pouquinho mais nos áudios, porque esse tema, ele é um tema que precisa ser trabalhado, porque ele faz parte da vida de todo ser humano. Eu preciso ouvir sobre isso, você precisa ouvir e tem mais gente que precisa ouvir. Então sabe o que você pode fazer?
Convida essas pessoas para participarem. Compartilhe esse material no seu grupo da igreja, compartilha com o seu pequeno grupo, ora com alguém e fala assim, olha, eu recebi um material tão bom sobre a libertação do pecado que abençoou minha vida e eu quero compartilhar com você para abençoar a sua vida também. Posso te mandar? E na hora que a pessoa autorizar, você envia os áudios. Aí você já fala assim, olha, esse irmão ele fala muito, mas escuta, escuta com carinho, com calma, na hora que você estiver deitando, dirigindo, porque essa mensagem pode alcançar a sua vida, tá bom? Então faça isso para você compartilhar a bênção. Veja agora o que diz esse texto, porque ele é lindo, 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 gente. Essa é uma das características de Deus e da oração que enche o meu coração de alegria e também não tem como trazer um ar de tristeza ao meu coração e você vai entender por quê. Quando oramos por bênçãos terrestres, a resposta à nossa petição pode ser retardada ou Deus talvez nos dê uma coisa diferente, diversa daquela que pedimos. Não assim, porém, quando oramos por libertação do pecado. É sua vontade purificar-nos do pecado, tornar-nos seus filhos e habilitar-nos a viver uma vida santa. Louvado seja Deus por esse texto. E eu fico muito feliz em saber que você e eu temos um Deus que ouve as nossas orações. E você já percebeu que a maioria das nossas orações estão relacionadas a coisas temporais, né? Aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo, é uma coisa para mim, para minha família. Então, são as nossas bênçãos temporais. E não é errado a gente pedir. A própria palavra nos aconselha a pedir. Agora, o que eu muitas vezes questiono é o motivo pelo qual a gente tem pedido. E essas orações, Deus ele tem a liberdade de falar assim, agora sim, agora não. Eu vou te dar outra coisa totalmente diferente do que você está pensando. Agora, quando a gente está pedindo para Deus libertação do pecado, Deus sempre vai dizer sim. Você está entendendo isso? Quando você e eu orarmos sinceramente, guiados pelo Espírito, com desejo de arrependimento, com desejo de conversão, de transformação, para libertação de qualquer pecado, a resposta de Deus sempre será sim, porque Ele quer libertar todos os seus filhos do pecado. Então isso enche o meu coração de alegria, porque isso é uma certeza. Eu posso me ajoelhar, confessar o meu pecado e pedir a libertação dele na plena certeza de que aquele que está me ouvindo no trono, no santuário celestial, tem o desejo maior do que o meu mesmo de me libertar daquele pecado. E por que ele tem esse desejo? Porque no processo de santificação, o desejo de Deus é que o caráter de Cristo seja refletido em mim. E para que isso aconteça, eu preciso da libertação das correntes do pecado. E Deus sempre diz sim. Esta é uma oração que Deus sempre diz sim. Isso é motivo de você e eu louvarmos. Agora vem o ar de tristeza nesta afirmação. Se Deus sempre diz sim quando eu peço a libertação pelo pecado, então por que você e eu ainda continuamos pecando? O problema não está em Deus. Você percebe? O problema está em mim, está em você. E me faz refletir sobre algumas questões, como por exemplo, será que a minha confissão, o meu arrependimento tem sido realmente genuíno? Será que eu tenho realmente sentido tristeza pelo pecado, tristeza por aquilo que eu estou cometendo e que isso está atrapalhando o caráter de Cristo em mim? Porque se eu não tenho essa tristeza, então eu vou continuar cometendo o pecado. Porque a gente tem que ter muito cuidado em não confundir remorso
pelas ações erradas cometidas, com tristeza pelo pecado cometido. A tristeza, ela leva a questionar quem eu sou em essência e por que eu estou agindo daquela forma. O remorso, ele leva você a pensar assim: ai, não deveria ter feito aquilo, estou arrependido, estou triste, não vou fazer mais. Só que o problema do remorso é que ele leva você pontualmente àquilo que aconteceu e não a quem você é. Porque quem eu sou e quem você é que é o problema do pecado. Então, eu fico refletindo sobre isso. Será que eu estou realmente arrependido e pedindo o perdão para que Deus diga sim? A segunda questão que eu avalio é a seguinte: tenho eu pedido ou não estou pedindo? Porque muitas vezes a gente acredita que pode continuar agindo de forma maldosa, leviana, acariciando alguns pecados e não precisa se arrepender deles. Ah, eu não fiz mal a ninguém, então assim, não preciso. Tá tudo bem, tá tudo certo, tá tudo tranquilo. Quando na verdade não tá. Então Deus ele tem o desejo de nos libertar do pecado. Agora, você e eu precisamos ter a atitude correta para que isso aconteça. É mesmo o nosso desejo ser semelhante a Cristo? É mesmo o nosso desejo nos libertar da intemperança, da irritabilidade, da impaciência, da avareza, da arrogância e de tantas outras coisas que a gente aprendeu ao longo dessa vida? É realmente o nosso desejo ser livres do pecado para refletirmos a glória de Cristo? Se esse é o nosso desejo, eu tenho certeza que a nossa oração com relação à libertação de qualquer pecado da parte de Deus sempre será assim. O meu desejo é que você e eu, movidos pelo Espírito, tenhamos a atitude correta quando estivermos pedindo para Deus essa libertação. A expulsão do pecado é ato da própria alma. Na verdade, não possuímos capacidade para livrar-nos do poder de Satanás. Mas quando desejamos ser libertos do pecado e em nossa grande necessidade, clamamos por um poder de fora de nós e a nós superior, as faculdades da alma são revestidas da divina energia do Espírito Santo e obedecem aos ditames da vontade no cumprir o querer de Deus. Que texto poderoso! Existem algumas questões que a gente não tem como fugir delas e que nós precisamos reconhecer. Primeiro, a realidade do pecado. Isso é um fato. Não tem como você e eu vivermos alheios a isso. Essa realidade, ela interfere em todas as esferas da nossa vida, aonde quer que você esteja, aonde você vai, com quem você estiver ou o que você estiver fazendo, você pode ser afetado por essa realidade da existência do pecado, a existência do mal. Segundo, Satanás é real e a função dele é destruir a nossa vida. Não brinque com isso. Não ignore essa verdade. Ele é um inimigo muito astuto, muito inteligente, já está há 6.000 anos nesta terra trabalhando com as mentes humanas e levando o ser humano à degradação moral. Então, não duvide disso. Terceiro aspecto, que é tão importante quanto os outros dois. Você e eu não temos poder em nós mesmos para vencer a Satanás. Não temos. Mas, Wellington, como assim não temos? Não temos. Um ser carnal não consegue vencer um ser espiritual. Satanás é da esfera espiritual e você e eu somos da esfera carnal. Então, nós precisamos de força e poder espirituais para poder combater o reino espiritual das trevas. Quarto, da mesma forma como o pecado é real, como Satanás é um inimigo que quer nos destruir e que a gente não consegue vencê-lo, existe a grande verdade de que Deus é Deus e que Ele é poder.
e não apenas é poder, mas nos concede o seu poder para vencermos Satanás. Quinto, Deus ofereceu todas as coisas e coloca disponível tudo que o ser humano precisa para ser vitorioso sobre Satanás. Deus nos entregou o seu Filho, nos entregou o seu amor, nos entregou o seu Espírito, nos entregou os seus anjos. Deus, ele simplesmente deu todas as condições para que nós sejamos dia a dia vitoriosos sobre o pecado. E por que eu digo isso, meus queridos amores? Porque nós só vamos vencer a batalha contra o pecado se recorrermos a um poder que está fora de nós e superior a nós. E esse é o poder maravilhoso do Espírito Santo na nossa vida. Eu fico pensando, seria esse não um motivo especial para pedirmos diariamente o batismo do Espírito? Claro que sim. Se não houvesse mais nenhuma outra razão, mas se a razão fosse essa, para vencermos diariamente Satanás, já valeria a pena pedirmos o batismo diário do Espírito Santo. Então, você e eu precisamos desse poder, porque é exatamente o poder do Espírito que vai revestir a nossa vontade, o nosso desejo, o nosso querer, para nos rendermos inteiramente ao controle do próprio Espírito para fazer a vontade de Deus. Você e eu, nessa luta contra o pecado, temos que ter o desejo de vencer. E é tão interessante, né, essa questão, porque o próprio desejo de vencer, ele é colocado pela presença e pela atuação do Espírito na nossa vida. Depois que ele coloca o desejo, ele vem e coloca e nos dá o poder para obedecer. Assim, a nossa vontade vai sendo moldada gradativamente e nós vamos vencendo dia após dia, vez após vez, fortalecendo assim o nosso desejo, fortalecendo e mudando as nossas inclinações, as nossas aptidões, até que Cristo vai sendo restaurado. Então, o desejo de mudar é movido pelo Espírito, a força para mudar é dada pelo Espírito e a força para permanecer é dada pelo próprio Espírito. Então você precisa diariamente, não apenas na oração de manhã, para que o Espírito te batize com poder, você e eu precisamos andar no Espírito, viver com o Espírito, estar cheios do Espírito. Não é apenas um ritual religioso que a gente faz de manhã cedo. É ali o ponto de partida. E ao longo do dia, aquilo que nós iniciamos de manhã cedinho precisa ser fortalecido ao longo do dia, diante das nossas escolhas, diante das nossas ações, diante da nossa fala, diante daquilo que nós pensamos. Poder de fora. Poder de fora. Poder do alto. Poder concedido. Você e eu podemos alçar agora as mãos e receber esse poder e viver com essa plenitude. E aí eu quero fazer uma reflexão com você aqui para a gente finalizar, né? Se todo esse poder está sendo oferecido, por que a gente então está sendo derrotado? Muitas vezes na vida, no pecado. Por quê? Talvez seja porque não estamos recorrendo ao poder que nos é oferecido. Mas agora você e eu temos condição de fazer o quê? Ir na direção daquilo que nos é oferecido em abundância. O poder do Espírito. Muito bem, meus amores, vamos fazer aqui nosso último áudio. Deus nos revela a culpa a fim de que possamos nos dirigir a Cristo e por meio dele sejamos libertos ou libertados, né, da servidão do pecado e nos regozijemos na liberdade dos filhos de Deus. Em verdadeira contrição, podemos arrojar-nos aos pés da cruz e ali depor o nosso fardo. A lei moral, ela revela a nossa pecaminosidade. Ela revela a nossa necessidade de um Salvador.
Não tem como o ser humano viver sem a lei moral escrita em Êxodo capítulo 20. Isso porque ela é a expressão do caráter de Deus. Então, toda e qualquer tentativa de ignorar a lei moral, ela é uma tentativa falha e diabólica. Isso porque a lei, ela tem um papel de nos mostrar, nos revelar exatamente aquilo que Deus espera de nós. Agora, quando nós olhamos para a lei, ela vai revelar a nossa culpa, porque ela diz ali aquilo que você não deve fazer e aquilo que a gente está fazendo de forma errada. Então, ela revela o nosso pecado, ela mostra a nossa pecaminosidade, ela mostra a sujeira do nosso caráter. Não é desobedecendo a lei, não é quebrando a lei, não é ignorando a lei que nós vamos resolver o nosso problema, porque o problema está no nosso caráter, o problema não está na lei. As pessoas às vezes projetam para a lei de Deus a sua frustração, né? A culpa que eles mesmos carregam em si, como se fosse impossível obedecê-la ou como se não fosse necessária. Agora, quando nós olhamos pela perspectiva correta, como estamos trabalhando hoje, o processo da libertação do pecado, da santificação, nós olhamos a lei exatamente como o ponto central aonde ela deve estar. Ela é a expressão perfeita do caráter de um Deus de amor. E nós passamos a amar a lei. Ao invés de rejeitá-la, nós queremos proximidade com ela, porque quanto mais próximos e quanto mais em harmonia estivermos com ela, mais semelhantes nós estamos ao caráter do Senhor Jesus. E é exatamente por isso que o texto fala que, ao nos aproximarmos da lei, fica revelado as nossas falhas e nós vamos para onde? Nós vamos aos pés da cruz de Cristo, porque entendemos que é exatamente ali que nós vamos receber perdão, reconciliação e poder, pelos méritos, pelo sacrifício e pela obediência de Cristo. E aí então, clamamos pelo poder de fora, o poder do Espírito, que vem nos revestir diariamente, constantemente, e assim nós vamos todos os dias, a cada instante, dando passos em direção à santificação, que nada mais é do que permitir que o Espírito transforme o nosso caráter à semelhança do caráter de Cristo. E à medida que o Espírito vai transformando o nosso caráter à semelhança do caráter de Cristo, a lei moral, que é a expressão do caráter perfeito de Deus, é revelada também na nossa vida, no nosso estilo de vida, e passamos a ser uma carta viva, uma carta aberta, um aroma, o bom perfume de Cristo para as pessoas que estão ao nosso redor. Não importa qual seja o pecado, há perdão, a reconciliação e a liberdade pelo sangue de Cristo e pelo poder do Espírito. Amém? Da mesma forma, não importa qual seja o pecado acariciado, ele pode nos afastar das grandes riquezas espirituais que Deus tem desejado derramar sobre a nossa vida. A minha oração, o meu desejo é que todos nós caminhemos na direção da santificação, mas da santificação da forma correta, como iniciamos a apresentar aqui. Não aquela nos nossos próprios méritos, não na nossa própria força, não para que a gente pense que somos melhores porque estamos fazendo isso ou aquilo, nada disso. A santificação correta é pisar exatamente aonde Cristo deixou as suas marcas, seguindo os passos de Cristo. Um forte abraço a você, um bom restante de quarta-feira e vamos entregar o nosso jejum, mas não vamos sair da presença de Deus, né? Que o Senhor nos cubra com a sua graça protetora, que a face de Cristo esteja sempre refletindo na nossa vida e que o Espírito seja o nosso conselheiro da jornada. Um beijo carinhoso do seu irmão, Wellington Ribeiro.